Olá, seja bem-vindo ao No Play News, o canal do Vanucci aqui no YouTube. A gente está começando aqui uma jornada para quem é membro do canal. Uma jornada nas minhas memórias, em tudo que eu vivi ali no jornalismo. São 35 anos de carreira. E aí por que eu resolvi oferecer a vocês todas essas memórias? Primeiro que vai ser o começo desses registros, né? E que aí eu pretendo fazer isso durante muito tempo e um dia, quem sabe, transformar tudo isso em um livro. E por que isso? Porque muitos de vocês sempre falaram, pô, Vanucci, você conta a história da televisão, você conta a história da Hebe, você conta a história do Silvio Santos, da TV Manchete, da TV Tupi, da Excelsior. Por que você não conta as suas histórias? O que você viveu nos bastidores? Né? O que você aprendeu nesses bastidores e o que você viu? Claro que eu vi muita coisa bacana, claro que eu vi muita coisa feia, claro que eu vi muita fofoca e talvez aqui não seja esse espaço. Mas a ideia é ir através dessa memória entregando a vocês um pouco do que eu aprendi. Eu falo que eu tenho uma dívida com a vida. Eu tenho uma dívida no sentido de que eu sempre tive acesso a grandes nomes da televisão. A todos os autores consagrados eu tive acesso. Pude conversar, pude trocar, pude falar com as pessoas. Durante o livro Biografia da Televisão Brasileira, eu e o Flávio entrevistamos mais de 500 pessoas e a gente teve a possibilidade de conversar com gerações diferentes, com os pioneiros e com quem está transformando a televisão agora. E é isso que eu quero levar para vocês. Você sabe que hoje eu estava, antes daqui de sentar para conversar com vocês, eu estava pensando, eu falei assim, a minha timidez me ajudou muito. Sim, eu sou uma pessoa tímida, eu era um jovem muito tímido, né? Comecei minha carreira de uma forma tímida e conto ainda para vocês, se vocês pegarem as primeiras imagens do Rony, é que era ao vivo, o Todo Seu. Eu quase faltava me enfiar debaixo da mesa, né? Porque eu ficava realmente muito nervoso, muito tímido, não olhava para a câmera, olhava para o lado. E fui aprendendo isso, e fui aprendendo com os grandes mestres. Newton Travesso me dirigiu. Eu aprendi até o jeito de sentar para falar com a televisão. Um grande mestre, Newton Travesso. E eu tive vários outros mestres. Faustão foi um deles, convivi com ele 7 anos nos bastidores ali, aprendi muito, fora a amizade que tenho com ele, mas trabalhar ali é aprender muito. E eu aprendi, né, olhando nessa memória aqui, eu reconheço que essa minha timidez me ajudou muito, porque como eu demorava um pouco para chegar nas pessoas, eu não era aquela coisa eufórica de chegar, fulano de tal, né? Sempre vinha bom dia, boa tarde, né? Cumprimentava, chamava todo mundo de senhor e de senhora, né? Também aprendi que tem gente que você não tem que chamar de senhor e senhora. Vou contar um dia uma história para vocês aqui da Dercy Gonçalves, que eu fui chamar de senhora, me estrumbiquei. Mas essa timidez me proporcionou que as pessoas sentassem e conversassem comigo. Eu era ainda estagiário lá na Jovem Pan. Né? Estagiário, isso eu tinha 21 anos, 21 anos mais ou menos. Porque eu trabalhei durante 2 anos no período da noite, como rádio escuta, né? Trabalhando, folgando sábado e domingo a cada 15 dias, né? Era 15 dias corridos, assim, né? Trabalhava das 6 à meia-noite, mas geralmente o povo da meia-noite não chegava à meia-noite, chegava quase 1h da manhã, a gente saía quase 1h da manhã, pegava ônibus, atravessava a cidade de São Paulo e vinha para casa. Depois, com o tempo, e aí acordava ainda cedo, umas 5h30, 6 horas, para poder ir para a faculdade, que também era do outro lado da cidade. Depois consegui ter um carrinho e tal, e aí as coisas foram melhorando. Mas nesse período, eu trabalhava à noite, e um dia eu fui cobrir férias, licença médica de um profissional que era ali também da produção do Show da Manhã. Falaram, amanhã você não vem à noite, você vem durante o dia, né? E fui, faltei na faculdade, né? Fui, porque poderia ser uma grande oportunidade. E quando eu cheguei lá, eu passei a falar assim, sua função hoje é receber as pessoas. E vem aí a Fernanda Montenegro. Então desci, fui lá na garagem, ela chegou, dei as boas-vindas, subi com ela no elevador, né? Facilita as entradas ali, né, com crachá, essas coisas todas. Chegamos lá na redação, ela passou pela redação, foi lá para a sala de espera da entrevista, né, antes do estúdio. E aí a gente ficou conversando, eu tive que fazer sala para Fernanda Montenegro, né, conversar, e aí falamos de teatro, falamos de um monte de coisa, e eu ali, na minha, falava, é Fernanda Montenegro, né. Hoje a gente pega celular e faz selfie, né, naquela época era autógrafo. Aí eu fui com um jeitinho, falei,
Dona Fernanda, a senhora poderia me dar um autógrafo? Ela falou, ó, vou falar duas coisas para você. Primeiro, tira o dona, tira a senhora, eu sou a Fernanda, né? Porque eu sou tão profissional quanto você, né? Nós trabalhamos na mesma área, né? Então não precisa ter esse tratamento. E eu dou o autógrafo, se você der o seu autógrafo. Porque, olha, eu comecei no rádio. E aí ela foi contando a história dela, que ela começou no rádio, fazer um programa voltado para a educação, e que aí depois ela falava da magia da voz, onde ela aprendeu a colocar a voz por causa do rádio, que aí vai para o teatro, aí traz... Né, aí você entende o crescimento de uma pessoa, e você fala, pô, olha o caminho, né? Para onde é o rádio, é o teatro, é saber estudar sempre, né? Se colocar, aceitar os desafios. Olha a grande lição que eu estava tendo ali, só porque eu tinha pedido autógrafo para a Fernanda e ela estava explicando o porquê daria o autógrafo, mas que a gente estava de igual para igual, porque éramos profissionais também. Eu era do rádio, assim como ela. Ela ainda brincou comigo, ela falou, eu só tenho mais tempo do que você, de carreira e de idade, né? E aí, essa foi uma grande lição. Foi uma grande lição porque eu passei a ver ali que a gente realmente, óbvio, né? Eu na minha carreira, eu fui lidar com pessoas muito importantes. Eu entrevistei Benedito Rui Barbosa, Silvio de Abreu, Manuel Carlos, entrevistei Walter Negrão, entrevistei vários artistas, né? Fernanda Montenegro, Laura Cardoso, Lima Duarte, Tony Ramos. E se nesse momento você fica... Você perde o controle, perde a mão, perde o equilíbrio, tanto para um lado quanto para o outro, as coisas não saem. Se você for tímido demais, se você for na retranca demais, você não faz uma boa entrevista. Se você for eufórico demais, talvez você prenda a pessoa, né? E é ali, né, nessas entrevistas, nessas conversas, que você começa a extrair, começa a entender o que é novela, o que funciona num capítulo, o que funciona no outro. Então, tudo que eu falo hoje sobre televisão, tudo que eu falo hoje sobre novelas, é em cima de todas as histórias que eu vi, de todas as conversas que eu tive com os grandes autores. E isso era a possibilidade de troca. Imagina, Silvio de Abreu ia lá, Benedito Rui Barbosa ia lá na rádio. Quando terminava a entrevista, eu aproveitava para conversar. Ia lá, vamos tomar um café, tomava um café, conversava mais alguma coisa, perguntava alguma coisa a mais da novela, alguma coisa do dia a dia, e aí você estabelecia uma conversa de igual para igual, né? Porque realmente, né, anos depois, eu fui trabalhar na Globo, né? Eu tinha que estar toda vez ali no camarim com Silvio de Abreu, Cláudia Raia e Boninho. E não podia estar intimidado. Os três grandes ali. Boninho, diretor de gênero, o Silvio de Abreu, diretor de gênero de dramaturgia, um de shows e reality, outro de dramaturgia, a Cláudia Raia, uma grande diva, né? Então você tem que estar de igual para igual, conversar e tratar. E isso foi uma grande lição da Fernanda Montenegro. Esta foi uma lição que eu trago para o resto da vida. Eu falo, graças a Deus, eu tinha uma certa timidez que criou esse ar muito educado, né? E que me possibilitou a ter acesso a pessoas incríveis, né? Então, nessas minhas memórias aqui, nessa conversa com vocês, eu vou recordar muito isso, né? Eu vou lembrar muito do que eu aprendi com o Silvio de Abreu, que eu aprendi... Silvio de Abreu tem umas lições fantásticas, eu falo, ele é meu mestre. Que eu aprendi com o Milton Travesso, que me dirigiu, né? Nossa, eu lembro que ele falava assim, Vanucci, você conversa tão bem com a câmera, você namora tão bem a câmera, por que às vezes você tem uma timidez que foge? Vamos sentar assim, muda a roupa assim. Bom, me dirigiu que hoje eu sou essa pessoa graças a ele, graças ao Faustão, graças, enfim, a todas essas conversas que eu tive de bastidores. Espero que você venha comigo nessa jornada, é exclusiva para quem é membro aqui do canal, de memórias. Não tem nada muito roteirizado. Eu vou lembrando das coisas, vou marcando e cada episódio a gente fala sobre alguma coisa. Estou gravando aqui, ó, na minha sala, na minha poltroninha, de um jeito que a gente possa fazer uma conversa bem íntima. E aí eu quero que você mande, porque você é quem manda aqui. Você é membro, você manda aqui. Então eu quero que você mande as suas perguntas, o que você quer saber, quais são os caminhos, se é isso aqui, se são as nossas memórias que precisam estar aqui, enfim, estimule que a gente vai ter uma conversa toda semana aqui sobre tudo que eu aprendi na vida, tudo que talvez eu possa ensinar para os próximos. Eu sempre falo o seguinte, né?
Quando me chamam em faculdade para falar, quando me chamam para dar entrevista em podcast, alguma coisa assim, ou até para fazer TCC, eu falo assim, eu tenho que estar à disposição. Porque os grandes também estiveram à disposição de muitos. É claro que às vezes você não consegue parar para tratar com um fã, um Tony Ramos, no meio de uma novela. Mas quando ele está mais calmo, por que não? Vamos lá conversar, ele para, fala, atende, fica numa boa. Então que a gente possa ter todas essas lições e que eu possa passar para vocês mais jovens ou não as minhas experiências nos bastidores do rádio e da televisão. Essa história com a Fernanda Montenegro aconteceu no rádio. Aliás, no rádio eu tenho muita delas, também vou lembrar aqui para você. Bem-vindo às minhas memórias, essa jornada só está começando com vocês. Até mais, tchau, tchau.